Eu não sei exatamente quando começou. Não teve um momento específico, nenhum evento marcante. Foi só uma sensação, aquela sensação leve de estar sendo observado. No começo, eu ignorei. Todo mundo sente isso às vezes, principalmente à noite, principalmente quando está sozinho. Mas no meu caso, não foi embora. Eu moro sozinho. Apartamento pequeno, quarto, sala, cozinha. Nada fora do normal. Minha rotina sempre foi bem tranquila. Chego do trabalho, janto, mexo no celular e durmo. E foi exatamente aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Toda noite, quando eu deitava, eu sentia como se tivesse alguém no quarto, não olhando diretamente para mim, mas presente, parado, em algum canto. Eu nunca vi nada, nunca ouvi nada, mas a sensação era sempre a mesma, e o mais estranho é que ela só aparecia quando eu apagava a luz. No escuro, era como se o ambiente mudasse. O quarto continuava igual, mas ao mesmo tempo não parecia o mesmo lugar. No começo, eu tentava ignorar. Virava para o lado, fechava os olhos, tentava dormir. Mas teve uma noite que foi diferente. Eu já estava quase dormindo quando senti, mais forte do que nunca, como se tivesse alguém bem perto, atrás de mim. Eu abri os olhos, devagar, tudo escuro, silêncio total, mas meu corpo travou. Sabe quando você tem certeza de que não está sozinho? Eu virei a cabeça, bem devagar, e não tinha nada. Mas mesmo assim, eu sabia, tinha algo errado. Depois disso, comecei a dormir com a luz acesa. E funcionou. Por um tempo, a sensação simplesmente sumiu. Nenhum desconforto, nenhum medo, nada. Até que eu cometi um erro. Uma noite, eu acordei no meio da madrugada. A luz ainda estava acesa. Tudo normal, mas eu estava com sede. Levantei, fui até a cozinha, bebi água e quando voltei, desliguei a luz sem pensar. Foi automático. Deitei, fechei os olhos e em poucos segundos eu senti, mais forte, muito mais forte, como se algo estivesse esperando exatamente aquele momento. Meu coração começou a acelerar. Eu não queria abrir os olhos, mas eu abri, e dessa vez foi diferente, porque eu não vi algo no quarto. Eu vi algo errado comigo, minha sombra. Ela estava na parede, como sempre, mas ela não estava fazendo o mesmo que eu. Eu levantei a mão e ela demorou, uma fração de segundo, mas demorou. Eu congelei, fiz de novo e de novo. O atraso, pequeno, quase imperceptível, mas impossível. A partir daquele momento, eu parei de me mexer. E a minha sombra também. Só que não exatamente, porque mesmo parada, eu sentia que ela não estava parada de verdade, como se estivesse esperando algo. Eu acendi a luz e tudo voltou ao normal. Sombra perfeita, sem atraso, sem erro. Mas eu já sabia. Aquilo não era coisa da minha cabeça. Na noite seguinte, eu preparei tudo. Deixei a luz apagada, de propósito. Eu queria testar. Deitei, esperei, e não demorou. A sensação voltou, mais intensa, mais próxima. Eu levantei a mão, e lá estava, o atraso. Dessa vez, maior. Minha respiração ficou pesada. Eu não estava mais com medo. Eu estava aí tentando entender. Foi quando eu tive a pior ideia possível. Eu levantei da cama e fui até a parede. Fiquei bem perto da minha sombra e fiz um movimento rápido. Minha mão foi para frente e a sombra ficou por um instante. Ela não acompanhou, ela ficou parada e depois se moveu, como se estivesse tentando me alcançar. Naquele momento, eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes. Não era medo. Era a sensação de que aquilo não era mais uma sombra, era outra coisa, e ela sabia que eu tinha percebido. Depois disso, eu nunca mais fui o mesmo. Eu parei de apagar a luz, parei de olhar para a parede, parei de reparar em reflexos, mas não adiantava, porque agora
não era só à noite. Durante o dia, às vezes, eu percebia pequenos atrasos em superfícies refletivas, vidro, tela, espelho, sempre muito rápido, mas sempre presente. E então veio a pior parte. Eu comecei a sonhar. Sonhos estranhos. Eu estava parado, sem conseguir me mexer. E alguém estava no meu lugar, fazendo coisas que eu não fazia, dizendo coisas que eu nunca diria. E quando eu acordava, a sensação era a mesma, de que algo estava ficando e não indo embora. Na última noite, eu decidi testar uma coisa. Eu fiquei completamente parado, olhando para a parede, sem me mexer, sem piscar, esperando. E depois de alguns segundos, minha sombra se mexeu, sozinha. Ela virou a cabeça, na minha direção, mesmo eu estando imóvel. E naquele momento, eu entendi. Ela não estava me copiando. Ela estava aprendendo. E talvez esperando o momento em que eu não estivesse mais ali, para tomar o meu lugar. Hoje, eu não durmo mais no escuro. Mas às vezes, quando a luz pisca por um segundo, eu ainda vejo ela tentando se mover antes de mim. E eu sei que é só questão de tempo, até ela conseguir. E quando isso acontecer, ninguém vai perceber, porque por fora vai continuar sendo eu. Mas por dentro, eu já não sei mais. Se você está ouvindo isso agora, faz um teste, apaga a luz, olha para sua sombra, e se ela demorar para te acompanhar, não tenta entender, porque depois que você percebe, ela percebe você também. Eu nunca tive medo de chuva, até o dia em que ela começou e simplesmente não parou mais. Meu nome é Júlia. Tenho 27 anos e moro sozinha num apartamento pequeno no 3º andar de um prédio antigo no centro de São Paulo. É um daqueles prédios que rangem quando venta, com paredes finas e janelas que nunca fecham direito. Eu sempre achei charmoso, até março deste ano. Tudo começou numa terça-feira à noite. Eu tinha chegado do trabalho molhada, tirei a roupa, tomei um banho quente e me joguei na cama. A chuva batia forte na janela do quarto. Um som constante, quase reconfortante. Eu adormeci ouvindo aquilo. Acordei às 3h17 da manhã. A chuva ainda caía, mais forte. Mas tinha algo diferente. Não era só o barulho da água. Era como se alguém estivesse batendo de leve no vidro. Dedos suaves, ritmados. Eu me levantei, acendi o abajur e fui até a janela. A cidade lá embaixo estava toda borrada pelas gotas. Não tinha ninguém na rua. Só chuva. Muita chuva. Voltei para a cama. O som parou. No dia seguinte, a chuva continuava. Quarta-feira. Quinta. Sexta. Os grupos de WhatsApp do bairro estavam cheios de mensagens. Essa chuva não para nunca? Alguém já viu isso? A meteorologia falava em frente fria estacionária. Eu não liguei muito. Fiquei em casa trabalhando remoto, pedi comida, assisti séries. Mas na sexta-noite o som voltou. Dessa vez mais claro. Tap, tap, tap. Não era vento. Não eram galhos. Era deliberado, como se alguém do lado de fora estivesse testando a janela. Eu me aproximei devagar. O vidro estava gelado. Coloquei o rosto bem perto e olhei para fora. Nada. Só escuridão e chuva. Quando eu me afastei, vi meu reflexo e atrás dele, por uma fração de segundo, uma sombra mais escura que a noite. Alta. Imóvel. Pisquei. Sumiu. Devo ter imaginado. Sábado a chuva estava ainda mais pesada. Eu passei o dia inteiro dentro de casa. Não saí nem para comprar pão. O barulho da água na janela virou uma espécie de trilha sonora constante. Eu comecei a falar sozinha só para ouvir outra voz. Júlia, para de paranoia. É só chuva. Às 2h42 da madrugada eu acordei de novo. O abajur estava piscando sozinho. E o som tinha mudado. Agora eram arranhões.
unhas longas deslizando devagar no vidro. De cima para baixo. Devagar. Como se estivesse desenhando algo. Eu não me levantei dessa vez. Fiquei deitada, coração acelerado, olhando fixo para a janela. A luz do abajur piscava, e a cada piscada, eu jurava que via uma silhueta do outro lado do vidro. Alta. Magra. Braços compridos. Cabeça inclinada, como se estivesse me observando. Eu peguei o celular e gravei um áudio de 30 segundos. Quando ouvi depois, o arranhão estava lá. E no fundo, uma respiração. Não era minha. Domingo a chuva virou dilúvio. A luz do prédio inteiro piscava. O Wi-Fi caiu. Eu fiquei no escuro, só com o abajur. Comecei a reparar em detalhes que antes ignorava. A forma como a água escorria no vidro formava rostos. Rostos que mudavam quando eu olhava direto. Se eu virava o rosto devagar, os rostos ficavam parados, me encarando. Eu tentei fechar a cortina. A cortina não fechava direito. Sempre sobrava uma fresta. E pela fresta a sombra estava lá, sempre na mesma posição. Sempre olhando para dentro. Segunda-feira. Eu já não dormia mais direito. Tomava café olhando para a janela. Trabalhava olhando para a janela. Comia olhando para a janela. A sombra agora tinha forma mais definida. Braços longos pendurados. Cabeça levemente inclinada para o lado, como quem escuta. Às vezes eu via o peito dela subir e descer. Respirando. Eu comecei a falar com ela. Quem é você? Por que você está aí? Silêncio. Só chuva. Mas quando eu virava de costas para pegar água na cozinha, eu ouvia um clique. Como se a janela tivesse sido tocada. Terça-feira à noite eu não aguentei mais. Acendi todas as luzes do apartamento. Coloquei música alta. Tentei ignorar. Às 4 da manhã a energia caiu. O abajur ficou só com a luzinha de emergência, vermelha, fraca. E pela primeira vez, a sombra bateu. Não foi arranhão. Foi uma batida forte. 3 vezes. Como quem diz: eu sei que você está aí. Eu gritei. Corri para o banheiro e me tranquei. Fiquei lá até o dia clarear. Quando saí, a sombra ainda estava na janela, agora mais perto do vidro. Tão perto que dava para ver os contornos do rosto. Sem olhos. Só 2 buracos escuros. Quarta-feira eu decidi filmar. Coloquei o celular na mesinha de cabeceira, gravando a janela a noite inteira. Quando revi o vídeo de manhã, a sombra não estava mais do lado de fora. Ela estava dentro do quarto. De pé, ao lado da minha cama, enquanto eu dormia. Braços compridos pendurados. Cabeça inclinada, me olhando dormir. Eu vomitei de medo. A partir daí tudo mudou. A chuva nunca parou. Nem um único dia. Os vizinhos pararam de reclamar. Alguns desapareceram. Outros diziam que a chuva era normal. Eu parei de trabalhar. Parei de comer direito. Só ficava sentada na cama, olhando para a janela. A sombra agora entrava todas as noites. Ela não abria a janela. Ela simplesmente estava lá. Quando eu acordava, ela estava mais perto. Primeiro a 2 metros, depois 1 metro, depois ao lado da cama. Eu sentia o cheiro dela. Chuva velha. Mofo. Algo doce e podre. Uma noite eu não aguentei. Eu me levantei e fui até ela. Coloquei a mão no vidro. Ela levantou a mão também. Nossas palmas se tocaram através do vidro. Estava gelado. Mas eu senti calor. Como se ela estivesse viva do outro lado. E então ela sorriu. Sem boca. Só um alongamento no rosto. Eu soube naquele momento que a chuva não era o problema. A chuva era a proteção. Enquanto chovesse, ela não podia entrar de verdade. Mas a chuva nunca ia parar, porque ela precisava que a chuva continuasse. Hoje faz 47 dias que chove sem parar. Eu não saio mais do quarto. A comida acabou. A água da torneira tem gosto de ferro. A sombra agora dorme comigo. Deitada do meu lado na cama, eu sinto o peso dela no colchão. Sinto a respiração fria no meu pescoço.
Às vezes, quando eu fecho os olhos, eu ouço a voz dela. Baixa. Molhada. Agora você também é parte da chuva. E eu começo a entender. A sombra não veio de fora. Ela sempre esteve aqui, esperando a chuva chegar para poder se mostrar. Se você estiver ouvindo isso, e estiver chovendo onde você está, não olhe para a janela, porque ela pode estar olhando de volta. E se você ouvir batidinhas, 3 batidinhas suaves, não responda. Porque eu respondi. E agora eu sou a sombra. A chuva ainda cai. E eu ainda estou aqui, esperando você. Se você deixar esse vídeo rodando, talvez ela não venha atrás de você hoje. Talvez. Era outubro de 2025. Eu tinha 28 anos. Precisava de um lugar barato para morar em São Paulo. Encontrei um quarto nos classificados. Casa antiga, próximo metrô, R$ 800. Perfeito. Fui ver. Dona Clara, senhora de 70 anos, alugava o andar de cima da casa dela. Minha última inquilina saiu rápido, disse ela, olhos baixos. Mas o quarto é bom. Era verdade. Quarto amplo, janela grande para o quintal, cama velha mais firme. Só uma coisa estranha. A lâmpada do teto. Nunca a apagava. É defeito da casa, Dona Clara explicou. Elétrica antiga. Tenta dormir com ela. Eu ri. Sem problema. Uso máscara. Assinei o contrato na hora. Primeira noite foi ok. Coloquei máscara de dormir preta. Luz filtrava nas bordas, mas dormi. Acordei 6 horas com barulho. Passos pesados no corredor. Dona Clara já acordada. Estranho. Dia normal. Trabalho home office, delivery, Netflix. Noite 2, mesma coisa. Máscara. Mas aí, 2 da manhã. Sensação de ser observado. Tirei a máscara. Lâmpada acesa, claro. Mas a janela, chuva caindo forte. E na cortina, uma sombra, humana, estática, olhando para dentro. Congelei. 10 minutos olhando. Sombras de árvore, pensei. Voltei a dormir. De manhã, cortina normal. Sem pegadas no quintal molhado. Noite 3, mesma rotina. Máscara. 3 ex agora. Barulho novo, arranhões na parede. Ratos. Parecia unhas humanas. Tirei máscara de novo. Nada. Só luz e chuva. Comecei a reparar. Lâmpada nunca pisca de dia. Só à noite. E aquece. Muito. Teto quente perto dela. Testei interruptor 50 vezes. Sempre acesa. Noite 4. Sombra na cortina de novo. Mas se mexendo. Cabeça inclinada. Como se me estudasse. Dessa vez gravei com celular. Vídeo tremido. Só chuva e cortina balançando o vento. Mas juro que vi olhos brilhar por 1 segundo. Semana 2. Não contava para ninguém. Parecia loucura. Comprei blackout nas lojas. Coloquei na janela. Total escuridão, menos a lâmpada. Dormi com fone. Acordei 4 choros com sussurro. Voz feminina. Idade de Dona Clara. Já era hora. Virei. Corredor vazio. Porta trancada por dentro. De dia perguntei para Dona Clara. A senhora já ouviu vozes aqui em cima? Ela ficou branca. Minha filha morava aí. Morreu no parto. 1992. Luz nunca apagou desde então. Pesquisei online. Casa, Rua Azaleia, 47, São Paulo. Nada oficial. Mas fóruns. Quarto amaldiçoado. Luz eterna. Inquilinos saem gritando. Um relato de 2019. Sombra na cortina me chamava pelo nome. Instalei câmera barata na janela. Noite 5. Gravação mostra sombra parada 3 seguidas. Impossível, sem vento. Perfeita silhueta feminina de vestido longo. Dona Clara confessou. Minha filha pediu para deixar a luz acesa. Pro bebê. Luz apagou na hora que ele nasceu morto. Noite 10. Não aguentava mais. Tentei quebrar lâmpada. Estilhaçou, mas acendeu de novo. Instantâneo. Vidro no chão, luz perfeita. 4 horas. Sussurro alto agora. Me dá teu calor. Porta do quarto bateu sozinha. Trancada. Cama tremendo sutil. Cobertor puxado devagar para os pés. Olhei janela. Sombra dentro do quarto agora. Reflexo na blackout.
Passos molhados no assoalho, pegadas descalças aparecendo no piso seco. Não dormia há 3 dias. Dona Clara implorou. Apaga a luz, ela quer outro bebê. Como? Noite 13. Deitei fingindo dormir. 22. Toque gelado na perna. Subiu devagar. Cheiro de terra molhada, máscara arrancada. Encarei. Era ela. Pele cinza translúcida, olhos vazios, barriga inchada. Luz pro meu filho, sussurrou. Mão na minha barriga. Dor lancinante. Gritei. Corri escada. Dona Clara na sala. Eu sabia. Ela escolheu você. Fugi com roupa do corpo. Aluguei outro lugar, mas sinto ainda. Luz aquece minha pele à noite. Barriga dói em lua cheia. Dona Clara sumiu. Casa vazia agora. Mas luz acesa lá de cima. Vejo de longe. Se você passa pela rua Azaleia, 47 às 3, não olhe para cima. E me diz, você já morou onde a luz nunca apaga? 6 meses depois, a luz ainda me seguia. Não era mais só na pele, era dentro de mim. Acordei em março de 2026. Novo apartamento em Guarulhos. Suor frio. Barriga inchada de leve. Não era gordura, era algo vivo. Pulsando fraco, sincronizado com a memória da mão dela. Tentei ignorar. Exames médicos. Ultrassom normal. Estresse, disse o doutor. Mas à noite, luzes dos postes piscavam no ritmo da minha respiração. Sempre às 3 horas. Desligava tudo. Comprava velas. Mas sombras dançavam nas paredes mesmo no escuro total. Comecei a sonhar acordado. Flashbacks da rua Azaleia 47. Dona Clara não sumiu. Eu a vi. De ônibus passando devagar. Olhos vidrados na janela de cima, acesa. Acenou para mim. Sorriso largo demais para o rosto enrugado. Voltei lá, não resisti. Noite de lua cheia, casa abandonada, placa vende-se, portão enferrujado. Subi pela lateral, coração na boca, quarto lá em cima, luz acesa, brilhante, impossível com a rua apagada. Escada rangeu sob meus pés, cada degrau sussurro. Volta, calor, filho. Cheiro de mofo misturado com leite azedo. Porta do quarto entreaberta. Empurrei. Lâmpada intacta girando devagar sozinha. Cama vazia. Lençol amarrotado como se alguém tivesse acabado de sair. Janela aberta, cortina imóvel, apesar da chuva. Mas no canto, pilha de fotos Polaroid antigas. 10, 20, todas de inquilinos diferentes. Rostos pálidos, mãos na barriga. Olhos vazios olhando direto para a câmera. Última foto. Eu. Tirada noite 13, máscara no chão, terror puro. Ouvi passos molhados atrás. Virei, silhueta na porta. Dona Clara, mais magra, pele cinza como a filha. Ela gostou de você, voz rouca. Melhor que as outras. Carregou bem. Corri, quase caí escada. Portão trancado por fora agora. Pulei muro, cortei mão feio. Sangue pingando na calçada. Atrás de mim, luz da janela piscando, código Morse. Entendi depois. Fica. Apartamento novo virou prisão. Luzes da rua invadiam janelas. Desligava disjuntor. Nada. Vizinhos reclamavam. Sua casa está iluminada que nem hospital. Cobria espelhos, mas reflexo continuava. Barriga crescendo visível agora. 3 meses de gestação em 2 semanas. Fóruns Dark Web. Luz Eterna SP. 100 relatos, todos iguais, mulheres jovens, quarto barato, sombra cortina, luz que não apaga. 9 meses depois, sumiam. Filhos nascidos em parto seco, olhos acesos, pele translúcida. Bebês da luz, chamavam. Conheci Lara online, sobrevivente 2023. Mesma casa. Cortei fora, disse. Faca quente na banheira. Sobrevivi, mas a luz volta todo outubro. Mandou foto cicatriz horizontal, barriga lisa. Não deixa chegar em 9 meses. Noite 14, pós-fuga. Decidi. Banheiro pequeno, água quente enchendo. Faca da cozinha, lâmina cega, mas afiei na pia. Luz do box piscando. Sussurro no vapor. Não, meu. Cortei. Profundo. Sangue tingiu água rosa. Algo caiu. Pequeno, cinza. Olhos fechados, lâmpada dentro pulsando fraca. Flutuou 10 segundos. Apagou.
Corpo dissolveu como açúcar, desmaiei. Acordei hospital. Aborto espontâneo, inventei para o médico. Cicatriz feia, mas viva. Luzes normais agora. Dormia sem máscara, mas outubro volta, todo ano. Sinto calor na pele às 3. Olho barriga, lisa, mas pulsa. Fraco, esperando. Ontem, nova inquilina, Rua Azaleia 47. Postou grupos de aluguel. Quarto perfeito, luz sempre acesa. Comprei binóculo. Vi ela chegando, jovem, bolsa no ombro, sorrindo. Ela não sabe, nenhuma sabe. Eu sei como apagar a luz, mas não conto. Porque se apagar de vez, onde ela vai parar? Dentro de mim, de novo. Passo de carro toda noite. Luz acesa, sussurro no vento. Obrigada. Próxima. Você já sentiu calor na pele às 3 vezes? Meça sua barriga amanhã. E não alugue quarto com luz que não apaga.